Senhor Jesus. É com muita alegria que nós estamos aqui nesta noite. É o nosso último culto da terça-feira de 2021. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, amém? Grandes coisas Ele ainda vai fazer por cada um de nós e pela sua igreja. Porque Ele é um Deus fiel, isso aí é inquestionável. E nós estamos começando, logo nesse último culto do ano, vamos começar uma nova carta, um novo livro. Abra aí sua Bíblia no livro de Tiago, carta de Tiago. E é sempre uma expectativa maravilhosa. Eu não sei vocês, mas eu me sinto assim. Toda vez que vamos começar a estudar um livro novo, uma carta, eu sempre fico me perguntando quanto Deus vai falar comigo através desse livro. E eu creio que esse aqui não será diferente. Amém? Encontraram? Tiago está depois de Hebreus. Começando. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Até aqui, primeira parte desse capítulo. Só algumas considerações sobre essa carta. Não existe martelo batido sobre o autor. Alguns ainda discordam, mas a maioria dos teólogos consideram que essa carta foi escrita pelo Tiago, irmão de Jesus. Na verdade, houveram vários Tiagos, era um nome muito comum naquela época. Só Jesus tinha 2 apóstolos por nome Tiago. Era o Tiago, filho de Alfeu, e o Tiago, filho de Zebedeu, que era irmão de João, que também era apóstolo de Jesus. Esse Tiago aqui, tudo indica que era o irmão de Jesus. Irmão, filho de Maria. Durante o ministério de Jesus, em algumas passagens, inclusive lá em João 7,5, diz que os irmãos de Jesus não criam em Jesus.
Mas aí lá já em Atos, a gente vê lá em Atos 1:14, por exemplo, é quando depois da ascensão, da subida de Jesus, que a igreja estava reunida em perseverança, ali fala que Maria e os irmãos de Jesus estavam ali unidos, perseverando em oração. Então, possivelmente, os irmãos de Jesus se converteram após a morte dele, e talvez após a ressurreição, né? O apóstolo Paulo também cita esse Tiago, irmão de Jesus, lá no livro de Gálatas. Ele diz que quando ele voltou para Jerusalém, que ele foi se encontrar com Pedro, ele encontrou ali, muitos já estavam dispersos, mas ele encontrou Tiago, irmão de Jesus, ali também perseverando. E sobre essa carta, a gente olha aqui o início, que esse mesmo Tiago, ele não se valeu do grau de parentesco. Ele poderia ter aberto essa carta, dizer o Tiago, irmão de Jesus, mas muito pelo contrário, ele diz Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então ele já tinha entendido que aquele irmão que ele teve na terra, Jesus, ele era o Filho de Deus. Ele estava escrevendo aqui aos cristãos dispersos. Ele fala aqui na abertura, as 12 tribos que andam dispersas. Naquela época, muitos cristãos tinham se dispersado de Jerusalém por conta da perseguição, que caiu ali sobre a igreja de Cristo. Então, muitos saíram para outras cidades, outros lugares. Então, tinha muita gente espalhada. Ele cita as 12 tribos porque ali cada um daqueles homens eram de tribos diferentes. E aí, o alvo desse livro, dessa carta, ele tem um alvo importante quando a gente lê sobre Tiago, que é a maturidade cristã. Esse livro ele tem um estilo parecido com o Sermão do Monte, lá do Sermão de Jesus. Ele fala muito do procedimento, da ética que os filhos de Deus devem ter com a sua vida cristã. Muitos conselhos do livro de Provérbios nós vamos encontrar aqui nesse livro, nessa carta. Alguns chamam até esse livro Provérbio do Novo Testamento por conta disso, porque ele segue uma linha, ele segue sempre uma direção. Que a vida cristã, ela tem parâmetros, ela tem medidas, e ela precisa seguir os passos da palavra de Deus. Possivelmente a gente não vai ver que nessa carta, diferente da de Pedro, que nós estudamos, falando sobre a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, mas ele vai falar mesmo sobre a vida cristã. Ele começa abrindo aqui, falando, no segundo versículo, meus irmãos, têm de grande gozo quando cairdes em várias tentações. Muitas versões falam em provações, quando cairdes em várias provações. E a gente entende aqui, segundo o estudo aqui da carta de Tiago, que as provações elas são compatíveis com a fé cristã. Elas podem ser variadas, elas podem ser passageiras ou não, e elas também são pedagógicas. Ou seja, elas nos ensinam as provações. Ele estava escrevendo aqui para aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos, estava ensinando aqueles cristãos a vencerem as provações a que eles estavam expostos e a maneira como eles venceriam aquilo ali. Porque muitos, durante aquela trajetória, perderam a fé na providência divina por conta da perseguição e muitos se desviaram do evangelho. E talvez qualquer comparação com o que nós vivemos, não só naquele tempo, mas durante toda a história, não é mera coincidência. Mesmo naquela época, já a gente vê as cartas do apóstolo Paulo, Pedro e aqui mesmo Tiago, já existiam as falsas pregações que diziam siga Cristo e estarás livre das provações. A gente vê que isso, ainda hoje, isso é falado, isso é pregado. Olha, aceita Cristo que você vai ter uma vida de flores, uma vida de maravilha. Acabou as dificuldades, acabou as provações. Na verdade, nós sabemos que esse tipo de discurso é uma desorientação completa, um desconhecimento completo da palavra de Deus,
daquilo que Jesus nos ensinou. Porque ele mesmo disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? E aí ele diz aqui, meus irmãos, tem de grande gozo quando caíres em provações. Aí a gente se pergunta, como assim? Como é que pode a aflição trazer alegria? Porque ele está dizendo aqui, olha, para ter alegria quando tiveres nas provações. Mas como assim? Nós vamos ter alegria diante das dificuldades, das provações? Na verdade, o que ele estava querendo dizer aqui, ia deixar claro aqui, era que as provações amoldam, aperfeiçoam o caráter do cristão. Não é verdade? Quem aqui já foi aperfeiçoado depois que saiu de uma luta, que percebeu que estava mais forte, que percebeu que confiava mais em Deus, que percebeu até que estava preparado para algo até maior. A gente vê a história dos homens de Deus, os homens desde lá de Abraão, depois que Deus fez a promessa para Abraão, passaram-se muitos anos até que aquela promessa fosse cumprida. Aquele período todo, Abraão passou por muitas coisas, e ele foi chamado pai da fé. A mesma coisa foi José. José foi vendido pelos seus irmãos, ainda jovem, ainda adolescente. Quantas coisas aquele jovem passou? Quantas coisas ele sofreu? E a gente vê o José lá na frente, quando ele se encontrou com seus irmãos, era que ele poderia ter partido ali para uma vingança, afinal de contas, ele tinha passado tantas coisas por conta dele ter sido vendido por algumas moedas. Mas José já tinha sido trabalhado do seu caráter, ele já tinha entendido que aquilo era propósito de Deus, e quando aqueles irmãos chegaram até ele envergonhados ali no Egito, que eles foram em busca de comida, porque a fome era terrível. E aí José diz, não, meus irmãos, não fiquem assim. Foi propósito de Deus. Eu vim para cá, eu estou aqui para que a vida fosse preservada, para que a vida do nosso povo fosse preservada. E foi isso que aconteceu. Depois a gente vê, não vamos contar aqui a história toda, né? José mandando trazer o seu pai Jacó, e ali o faraó separou ali uma terra de Gósen, e aquela família foi para lá, e dali aquela família se multiplicou, e daquela família veio o Salvador. Moisés também é um exemplo. Estava ali no berço de ouro de Faraó, e aconteceram várias coisas, matou um homem, viu o povo dele sendo maltratado, e ali Moisés fugiu para uma terra distante, lá em Midian, um deserto. E ali ele passou 40 anos sendo pastor, cuidando do rebanho do seu sogro Jetro. Até que um dia Deus falou com ele ali no meio da sarça ardente, porque Deus tinha um plano para ele. Mas ele precisou ser tratado, ser moldado por 40 anos. E a gente vê lá na frente, já ele levando o povo rumo à terra prometida, lá em Números, a palavra de Deus dizendo que Moisés era o homem mais manso da terra. Olha só, o quanto aquele homem foi moldado, o quanto aquele homem teve o caráter trabalhado diante das dificuldades. Na verdade, o evangelho é um chamado para o crescimento. O chamado de Jesus para nós é para o crescimento. E esse crescimento muitas vezes vem através das lutas, muitas vezes vem através das dificuldades, muitas vezes é através mesmo de você decidir que você precisa caminhar, que você precisa conhecer Deus, que você precisa confiar, que você precisa ter fé e que você precisa ter maturidade cristã. Hein? Até que nós chegamos à estatura de Cristo, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios 4:13. Ele diz que a nossa caminhada é para que nós para que nós venhamos nos aperfeiçoar até que nós cheguemos à estatura de Cristo. E as lutas, as dificuldades, muitas vezes, ela é uma ferramenta que refina e purifica a nossa fé. Produzindo paciência,
produzindo perseverança. E para nós termos esse entendimento, é necessário que nós tenhamos sabedoria de Deus. Muitas vezes o homem, quando ele não tem sabedoria, que ele está olhando pela sua própria sabedoria, ele não consegue entender que aquilo que ele está passando pode ter um propósito de Deus. Na verdade, a sabedoria de Deus é nós sabermos olhar para as circunstâncias com o olhar de Deus, com o olhar segundo a sua palavra, para que nós não venhamos desperdiçar essas oportunidades que Deus nos deu, nas lutas, nas dificuldades, e buscar realmente um aperfeiçoamento, buscar fazer uso disso para glorificar a Deus. Mas é difícil, a gente está nas provações, nas lutas, e mesmo assim a gente glorificar a Deus. Mas a palavra de Deus diz que nós estamos nesse mundo, principalmente, a nossa principal função é viver para a glória de Deus, não é? Então é nesses momentos também difíceis, de dor, de luta, que a gente levanta os olhos para o céu, agradece a Deus e diz: Senhor, eu sei que Tu estás no controle de todas as coisas. Eu sei que Tu estás no controle de todas as coisas. Quando a gente olha lá para Filipenses, não vai dar tempo ler, mas é uma passagem muito linda lá em Filipenses 1, que nós já foi até motivo de estudo aqui, onde o apóstolo Paulo está preso ali em Roma. A Bíblia diz que ele tinha ali os seus pés amarrados, ligados a um soldado que vigiava dia e noite. Mas mesmo assim aquele homem pregava o evangelho, mesmo diante das lutas, das dificuldades, preso, ele pregava o evangelho. E a igreja ali em Roma, existia uma igreja, a igreja estava apática, com medo de pregar o evangelho, por conta talvez do soberano de Roma. Mas quando eles viram o apóstolo Paulo em meio das lutas, preso, pregando o evangelho, aquela igreja ficou assim. E começaram a pregar também. O próprio Paulo diz aqui em Filipenses, que eles começaram a pregar quando viram que eles eram livres e não faziam aquilo que o apóstolo Paulo fazia. Inclusive, ele chega a dizer aqui, nesse mesmo capítulo, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele disse que ele queria muito partir. Ele chega a dizer: mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto. Ele que, tendo o desejo de partir, está com Cristo, olha só. Porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, ou seja, ficar ainda na terra. E tendo esta confiança, sei que ficarei, permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Então o apóstolo Paulo se alegrava. Ele queria ir para Cristo, Quando a gente chega nesse nível aí, de quero morar com Cristo, para mim é lucro, mas ainda é necessário fazer algo aqui na terra. Mesmo estando preso, eu vou fazer até o último momento. Quando aquele homem foi levado ali para a morte, como diz lá, na última carta que ele escreveu para Timóteo, ele disse: olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé, e agora a coroa me está preparada. Olha só, eu acho lindo isso aí, que nós possamos também ter a Igreja de Cristo possa ter também esse mesmo discurso. E quando nós falamos em sabedoria, ele diz aqui, olha: e se algum de vós tem falta de sabedoria, no versículo 5, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Agora ele diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando, versículo 6. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Ele diz: peça com fé a sabedoria. O livro de Provérbios, ele fala muito de sabedoria, muito de sabedoria. Esse livro também vai falar um pouco de sabedoria. Se a gente for falar tudo de sabedoria que diz lá em Provérbios, eu só vou ler 2 versículos, capítulo 2, versículo 6,
que diz, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. E 3,13, que diz, bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Então, a verdadeira sabedoria vem de Deus, e bem-aventurado o homem que busca essa sabedoria. Mas ele diz assim que essa sabedoria precisa ser pedida com fé, não duvidando, porque ele diz que aquele que duvida é como as ondas do mar. Quando a gente fala sobre fé, a gente vai lá para Hebreus 11, lá tem o conceito de fé. Ele começa o capítulo 11 abrindo, falando sobre fé, onde ele diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, nós não vamos contemplar com nossos olhos materiais. Nós não vamos contemplar com nossos olhos carnais. A fé é pelos olhos espirituais. Amém? E quando a gente olha por essa ótica que Tiago fala, uma ótica extraordinária, a gente vê aqui nas palavras deles que a aprovação da nossa fé, ela produz perseverança, ela produz paciência. Ele diz, sabendo, no 3, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Então, a nossa fé, ela tem esses frutos. A perseverança, a fé, perseverança, a paciência, é produto da nossa fé. Quando a gente não tem fé, a gente fica impaciente diante das lutas, das dificuldades. E aí a gente vai falar um pouco disso aqui, mais um pouco aqui na frente. Então, para nós lidarmos com as provações, são com essas armas, com a fé, com a sabedoria, com a palavra de Deus e com a força do Espírito Santo. É quando nós superamos uma crise, quando nós superamos uma dificuldade, passamos por ela, o nosso caráter se torna muito mais perseverante. Inclusive, ele diz aqui no 4, tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Quando ele está falando aqui de perfeitos e completos, ele está falando de maduros, está falando de adultos espirituais, é nesse sentido. Porque a perfeição mesmo nós não vamos conseguir aqui nesse mundo. Mas ele está falando nesse sentido aí. Da maturidade, de ser adultos espirituais, aquilo que o apóstolo Paulo fala muito nas suas cartas, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados de um lado para outro, qualquer vento de doutrina. E aí, quando a gente olha para aqueles heróis lá do capítulo 11 de Hebreus, o que caracteriza aqueles homens mesmo é a fé. Por isso que o capítulo lá abre falando dos heróis da fé. Como aqueles homens e mulheres tinham fé, convicção, e, consequentemente, eles tinham coragem de permanecerem firmes diante das dificuldades. Inclusive, quando ele fala de Moisés, lá em Hebreus 11, 27, ele diz Moisés fugiu do Egito para a terra de Midian, e ele olhou como, diz assim, como quem vê aquele que é invisível, se eu me lembrar da passagem, como quem vê aquele que é invisível, ou seja, ele não viu Deus com os olhos dele, mas ele cria que Deus estava no controle de todas as coisas. Inclusive, no livro de Hebreus, se a gente voltar no capítulo 10, 38, tem um versículo belíssimo que ele diz que o justo viverá pela fé. E ele completa, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, nós precisamos viver pela fé. Pela fé. E quando a gente fala, ele fala que vai falar que mais na frente, aqui nos outros versículos de tentação também, o cristão imaturo, ele transforma as provações em tentações, muitas vezes por conta da sua maturidade. Por conta da sua imaturidade, quando ele está vivendo a dificuldade, muitas vezes ele é levado a questionar o amor de Deus, ele é levado a aceitar quaisquer caminhos de escape para aquela luta, para aquela dificuldade. E aí a gente
vamos nos levar lá para Jesus no deserto, quando Jesus estava lá, terminou o período de jejum e oração no início do seu ministério, e aí Satanás se coloca à frente de Jesus e diz: olha, se tu és Deus, transforma essas pedras em pães. Porque ele estava com fome. Então é nesse sentido aí. Diante das dificuldades, das tentações, aparecem as propostas. E aí nós precisamos nos respaldar na palavra de Deus. Amém? A prova, ela é para o aperfeiçoamento. A tentação é para derrubar. É diferente uma coisa da outra. No versículo 14, ele diz aí: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Quando ele é tentado, a tentação, diante das provações, ele pode levar o cristão a práticas ilícitas, aos desejos ilícitos, à cobiça, ao engano e tantas coisas, e tantos caminhos indesejáveis e fora da palavra de Deus. E ele diz aqui que Deus, ele não tenta ninguém. Ele diz aí no versículo 3, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. Deus é imutavelmente perfeito. Ele não tenta. Ele diz aqui no versículo 13, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então Deus é santo. Como diz aqui no versículo 17, que ele é santo. A segunda parte do versículo 17 diz: descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então Deus, ele é um Deus imutável, ele é um Deus de amor, ele é um Deus justo. Ele não tenta o ser humano. E lá em 1 Coríntios 1, 10, 13, vamos ler 1 Coríntios 10, 13, só ver se eu encontro. Diz assim, só confirmando que a tentação não provém de Deus, ele diz, não, Paulo diz aqui, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará o escape, para que a possais suportar. Então, a tentação, ela é humana. Ela não provém de Deus, mas aí Deus é tão misericordioso que ele nos dá todas as armas para que nós possamos vencer. Todas as armas. Ele diz que também nós não somos tentados além daquilo que nós podemos suportar. Talvez porque dentro disso tudo nós temos as armas espirituais com as quais nós podemos lutar. E essa tentação, conforme diz o versículo 15, ele diz aqui, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Eu acho interessante isso aqui, porque ele diz que a concupiscência, quando ela é concebida, é tipo assim, uma mulher que engravida e ela vai conceber, ela dá à luz um filho. Ele diz que essa concupiscência, quando o homem ela concebe, ela consegue criar um filho, que é o pecado. Ela dá luz ao pecado. E, consequentemente, o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte, conforme diz aqui. Aí, em Romanos 6:23, na carta de Romanos 6:23, é falado que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí a gente vê um contraste nesse versículo entre o salário do pecado e o dom gratuito de Deus. É como se o pecado ele fosse um senhor e ele retribui como pagamento aos seus escravos, porque uma vez aquele que pratica o pecado, ele é escravo do pecado, então o pecado é um senhor. Então, o salário que ele paga para os seus escravos é a morte. Olha só a diferença. Enquanto que o dom gratuito de Deus é o quê?
é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, está escrito aí. Então, esse salário do pecado leva à morte espiritual, leva à morte eterna. Quando a gente vê Deus falando com Adão e Eva lá no Éden, lá acho que é no capítulo 2, versículo 17, é quando ele disse, olha, não comam dessa árvore do bem e do mal, porque se vocês comerem, certamente morrerão. E a gente viu o que aconteceu. Eles comeram, consequentemente perderam a comunhão com Deus, né? E aí o dom gratuito de Deus é realmente uma dádiva imerecida. É uma dádiva imerecida. É quando nós compreendemos que não é por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. E ele diz aqui, no versículo 17, a primeira parte, eu li a segunda, ele diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Né? Então, é isso. E tudo isso, para fechar, o Tiago, tudo isso aí que foi falado, e que ele vai falar muito mais, é para que seja buscado uma constância espiritual na vida dos cristãos, na vida da igreja. Quando ele diz aí no versículo 8, estou voltando aí, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Essa palavra dobre, na minha versão, quer dizer dobrado, duplicado, aquele que tem o coração duplicado, com muitas coisas. Algumas versões, não sei como é que diz a de vocês, mas existem versões que dizem o homem da mente dividida, outros dizem o homem do coração vacilante, outras versões, né? Esses aí é inconstante em todos os seus caminhos. Né? E a inconstância é uma armadilha que nos impede de colher os frutos que Deus reserva para nós. E nós podemos constatar através da sua palavra também uma armadilha para as promessas que Deus tem para nós. Porque quantas vezes nós desistimos no meio do caminho? Quantas vezes desistimos de fazer algo até para Deus, aquilo que Deus colocou na nossa mão? Quantas vezes, por inconstância, nós desistimos das coisas e deixamos largada pelo meio do caminho, até mesmo coisas que Deus coloca na nossa mão para fazer. E quantas vezes ficamos abalados na nossa fé, muitas vezes com situações que lá na frente, quando chega lá na frente, nós percebemos que não era nada daquilo que nós moldamos, mas nós ficamos abalados na nossa fé, na nossa constância espiritual, naquilo que nós temos com Deus, na nossa comunhão com Deus, ficamos abalados muitas vezes por conta dessa constância. Quantas vezes deixamos algo para trás, quantas vezes deixamos até alguém para trás, muitas vezes por conta do desânimo, muitas vezes por conta da inconstância espiritual, como cristão e dessa vida. Às vezes largamos até a família, desistimos da família, desistimos de falar do amor de Deus para a família, para os nossos filhos, desistimos de falar do amor de Deus para os nossos vizinhos. Às vezes desistimos até de nos congregar, desistimos até de ir para a célula, desistimos de tantas coisas. Aí a pergunta é, será que vale a pena? A palavra de Deus diz que nós devemos ser constantes, olhar para o autor e consumador da nossa fé e caminhar. Essa é a nossa meta como igreja. Amém? Olhar para frente. Vamos encontrar os desertos, as dificuldades. Até falei aqui no culto de domingo. Isso aí é enquanto nós estivermos aqui nessa vida, nós não vamos estar livres disso, não. Nós não vamos passar uma semana sequer em que nós não estejamos travando uma luta interna, uma luta qualquer que seja. Mas Deus nos dá as armas para que nós venhamos lutar e vencer. A palavra de Deus diz que com Ele nós somos mais do que vencedores. A sua igreja é vencedora. E eu gostaria de encerrar lendo o Salmo 119,
Três versículos do Salmo 119, o 112, 113 e 114. Esse salmo ele fala exclusivamente da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, das leis de Deus. Eles são muitos versículos, eu acho que 176 versículos onde estão falados da palavra de Deus. E aí no versículo 112 diz: inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Até ao fim. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Tu és o meu refúgio, o meu escudo. Espero na tua palavra. Olha só, que beleza. E a gente vê aí que ele marca fatores importantes. É tipo a decisão. Eu decidi inclinar o meu coração para guardar os teus estatutos para sempre, até ao fim. Então, não há terceirização. Não vou terceirizar isso. Sou eu que preciso guardar o meu coração, guardar os estatutos de Deus, guardar a palavra de Deus até o fim. Até o fim. Isso aí exige esforço, isso aí exige consistência, isso aí exige firmeza e determinação. Não é, Diego? E ele diz aí no versículo 113, eu aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Ou seja, ele aborrece ter um coração dividido, ele quer ter o coração somente de Deus, ele não tem um coração duplo. Ele não adora dois deuses, mas ele adora a Deus. E ele encerra aí no 14, tu és o meu refúgio, o meu escudo, e eu espero na tua palavra. Eu espero sempre, sempre, até o fim na tua palavra. Estamos nas lutas, nas dificuldades, é a palavra de Deus que nós vamos buscar. Nós vamos receber um conselho sobre isso, que aquele que vai nos aconselhar seja dentro da palavra de Deus. Se você vai dar um conselho para um irmão que está passando por lutas, aconselhe segundo a palavra de Deus. Busque a sabedoria de Deus. Porque às vezes são cada conselho, porque a pessoa já está com problema, aí vem um conselho. O Provérbios fala sobre isso, os conselhos ruins, amém? Nós vamos encerrar. Na próxima terça-feira, por falar em palavra, na próxima terça-feira, a segunda parte desse capítulo, acho que é Hugo que vai ministrar, vai falar belíssimo, vai falar sobre a palavra de Deus, coisas grandiosas, tá? Então nós aguardamos vocês aqui, amém? Vamos continuar aí nesse livro de Tiago, que nós vamos sair daqui realmente maravilhados, mais fortes, mais determinados, mais confiantes, amém?